Você se considera uma pessoa medrosa, que tem medo de qualquer coisa. Porque eu era um pouco assim na minha infância. Na verdade eu era bastante, mas com o tempo certos medos foram diminuindo ou desaparecendo, tipo medo de escuro. Mas o medo nem era do escuro em si, e sim de ter algo lá. Às vezes eu tinha que passar pelo quintal da minha casa e via isso, que hoje sei que era só um gato me julgando como inferior, mas a primeira vez que vi isso quando era criança, me fez pensar que aquele gato não estava puro de jeito nenhum. Quando isso acontecia eu andava levemente mais rápido, coisa sutil, para que nada sobrenatural percebesse que eu havia ali notado. Que nem esse pedido de like que alguém casualmente deixou, que estranho. E o vídeo de hoje é falando sobre alguns medos que eu tinha, mas que perderam o sentido hoje em dia. Por exemplo, de bonecas. Infelizmente não conheci o conceito de brinquedos vivos através de Toy Story, e sim disso aqui. La bambola assassina. O que resultou no meu medo desse tipo específico de boneco, e alguns vinham com olhos articulados. Agora imagina ser uma criança que tem que dormir num quarto com um desses, e do nada os olhos dele mudam de posição. Mas esse tipo de boneco era raro ao menos aqui no Brasil. O que tinha mesmo eram bonecas que, ao meu ver hoje em dia, se elas realmente tivessem vida, seria um filme de terror para elas, pois se um dia você viu alguma boneca de visual bizarro, provavelmente era por conta de alguma garotinha fofa que tinha ela. Olá! Mas se meu medo de bonecas surgiu por conta de algo midiático como um filme, também adquirir outros vendo vídeos no YouTube, acho que o exemplo mais famoso que posso falar é o canal Você Sabia, apesar de já ter um tempinho que não o vejo. Apesar de já fazer um tempo que eu não. Quem não lembra dos vídeos de Sete Além, que era uma outra dimensão em que você poderia acabar entrando do nada e era similar à nossa, mas as pessoas agiam estranho e tinham olhos completamente escuros. Ou então a combustão espontânea em que o corpo da pessoa queimava sozinho e só restavam os pés e as mãos. E bizarramente existem casos reais disso, só não se sabe como isso ocorre ou o porquê. E não, isso não é uma Jojo referência. Meu nome é Shikazekira. Também tinha o vídeo sobre o suposto horário do demônio, que era às 3 da madrugada, em que tenebrosidades tenebrosas ocorriam. E eu tinha um certo grau de insônia, não sei o porquê. E unindo o medo primitivo de escuro com essa informação espalhada pelos excelentíssimos Lucas Marques e Poseidon me deixava um pouco receoso. E não sei o que passava na minha cabeça de criança para acreditar que coisas sobrenaturais pudessem ser expelidas com algo tão simples como um lençol, já que toda vez que eu ficava com medo eu só ia para minha cama e ficava debaixo dele. Ele era safe zone de muita criança, mas naturalmente fui deixando de me sentir desconfortável por estar em algum ambiente escuro. Na verdade hoje em dia até prefiro. E a respeito das 3 horas, eu só acharia ruim se a minha internet caísse nesse horário. Eu faria o quê? Dormir? No fim teria que assistir alguém vendendo joias duvidosas na televisão, o que não seria o fim do mundo. E aproveitando esse tópico, eu fiquei um pouco chocado na minha pré-adolescência quando descobri que o sol vai explodir um dia. Foi mais ou menos assim. Um novo tipo de medo surgiu ali, diferente do habitual. Era algo mais reflexivo. O sol explodir significava o fim do mundo, que significava o fim das coisas, e o fim das coisas significava alguma coisa. Mal sabia o jovem negativo que ele estava passando pela sua primeira crise existencial. Não é querendo fazer um anacronismo comigo mesmo, mas se preocupar com um possível fim do sistema solar que vai ocorrer daqui a bilhões de anos é um pouco dramático demais. Porém é bem comum nos preocuparmos com coisas que ainda vão ou podem acontecer. Ainda mais à medida que envelhecemos e notamos que as coisas não são para sempre. Bom, não parece um medo tão idiota visto assim. Porém há coisas piores do nosso universo. Coisas terríveis que fogem da compreensão humana. E a causam abominação. Eu mesmo presenciei uma. Foram necessários anos de tratamentos para superá-la. Cavalos. Cavalos sorridentes. E eu sei lá o porquê era tão estranho para mim ver eles rindo ou gargalhando. Eles são uma belezura falando inglês ou japonês. Eu só achava bizarro mesmo. E olha que só fui ler Berserk uns anos depois. E esse foi o medo mais idiota que consegui lembrar que tive. Provavelmente eu devo ter tido outros, mas minha memória é bem ruim. Se bem que lembrei que tem um medo que não é nada idiota de você sair do vídeo sem ter se inscrevido e comentado os seus próprios medos idiotas. Bom, é isso.
Tchau.